Olá, está começando Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Mais uma edição do Diálogos URGS neste período da pandemia do novo coronavírus, neste período em que estamos, na medida do possível, trabalhando em casa, mas fazendo o programa por webconferência, recebendo neste programa o professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade, professora Jane Fraga Tutiquian, vice-reitora, e também o colega Maurício Viegas da Silva, pró-reitor de Gestão de Pessoas da Universidade. Bem-vindos. Temos a companhia também do nosso colega Luiz Daniel Dinarte, tradutor e intérprete de Libras, de Língua Brasileira de Sinais, do Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Nós temos mais uma edição do Diálogos URGS, realizado das nossas casas, obedecendo aí às orientações, né, das autoridades de saúde, para, se possível, ficar em casa e, portanto, sendo feito o programa por webconferência. E nós tivemos nesta quarta-feira a decisão publicada, uma portaria publicada pela universidade, com a decisão de prorrogar o período de suspensão das atividades presenciais não essenciais pelo mês de maio, né? Tivemos em 16 de março a primeira portaria entrando em vigor, depois tivemos o mês de abril, estamos tendo o mês de abril, e agora temos a decisão, então, publicada nesta quarta-feira, colocando, então, que esta situação, infelizmente, se prolonga pelo mês de maio. E eu queria já aproveitar também, professor Rui, e perguntar, junto, né, com esta sua... Provavelmente o senhor vai abordar esse assunto aí, mas perguntar, a gente, quando fica sabendo dessas decisões que têm saído, né, dessas portarias, muitas vezes a gente pensa assim, não, mas a portaria foi publicada pelo reitor ontem, e aí a partir de amanhã, depois de amanhã, já é o novo período. As pessoas às vezes já ficam sabendo antes, durante as reuniões lá do Consum, do CEP, né? Eu recebi WhatsApp de amigos que, o meu diretor já disse que foi decidido e tal, e a gente fica, as pessoas pensam, mas por que não anunciam, então, antes, né? E então eu queria perguntar isso, né? Eu imagino que exista um processo aí burocrático, né, entre, digamos, a primeira decisão, que é de uma instância, até a gente chegar na publicação da portaria, que não é assim, digamos, uma portaria do reitor, especificamente, né, professor? Bom, é um prazer falar com vocês, saudades de um abraço real, sintam-se abraçados virtualmente. De fato, André, o que aconteceu na primeira portaria foi de que ela foi uma decisão tomada no domingo à noite para que se pudesse, a partir da segunda-feira, suspender as atividades letivas. Isso foi uma decisão... 14 horas. Uma decisão que precisava ser tomada naquele momento, mas não é a prática normal, histórica da nossa universidade, onde as decisões são construídas pela participação de várias representações em vários espaços. Esta que nós publicamos ontem, ela é decorrência, inicialmente, do trabalho do nosso comitê URGS de enfrentamento do novo coronavírus. Eu quero aproveitar para agradecer o trabalho desses colegas que, na segunda-feira pela manhã, se reuniram exatamente fazendo uma recomendação de que a universidade ficasse até o dia 31 de maio com as atividades presenciais de ensino suspensas, assim como também o trabalho remoto para as atividades administrativas operacionais, com exceção, evidentemente, daquelas que são as atividades essenciais. Uma vez esse parecer do comitê presente, nós fizemos uma reunião, também virtual, com o Conselho Universitário, para que pudéssemos ouvir do Conselho Universitário as manifestações a respeito dessa recomendação do comitê, e também com o CEP, ontem à tarde. Não, ontem à tarde, na verdade, na quarta-feira à tarde, o CEP também teve a oportunidade de se manifestar, e em ambos os conselhos houve uma unanimidade com relação a que nós
tomássemos essa decisão de adiar até o dia 31 de maio as atividades presenciais. Portanto, quando a gente publica a portaria, a gente publicou ontem no final da tarde, ela já passou por várias instâncias sendo discutida. E eu imagino que aquelas pessoas que participaram da primeira discussão no Consul devem ter chegado nas suas unidades e dizer, olha, vai ser prorrogado. Mas, na verdade, a prorrogação é uma portaria do reitor, sim, mas o reitor e a vice-reitora, nós temos o cuidado de fazer com que essa portaria, tendo o tempo possível e necessário, seja discutido e apreciado pelos diferentes órgãos representativos da universidade. Temos aí um grande desafio, que é exatamente ir em linha com o que a Prefeitura de Porto Alegre e o governo do Estado estão propondo. Eu vou me permitir aqui um elogio, tanto ao prefeito quanto ao governador, pela coragem que eles estão tendo de manter essas recomendações do distanciamento. Porque a gente está assistindo no Brasil um aumento muito significativo dos problemas e principalmente dos óbitos decorrentes do coronavírus em locais onde não houve essa preocupação tão grande em colocar decretos que motivassem as pessoas a permanecer em casa, o distanciamento social, o afastamento social, que são fundamentais para a situação que nós estamos. Então, para a universidade, apesar de todos os problemas que isso cria, é, na verdade, uma maneira que nós estamos fazendo de colaborar com as autoridades municipais e estaduais no enfrentamento do coronavírus, porque o mais importante para todos nós são as vidas de cada um de nós. Professora Jane, realmente nós temos muitas, como disse o professor Rui, essa situação toda traz muito trabalho, né? Além do nosso trabalho normal, muito trabalho, muitas coisas a se pensar e muitas coisas que a gente está pensando, inclusive, pela primeira vez, né? Que não houve necessidade antes de se pensar dessa maneira como a gente está fazendo agora. Coincidentemente, estamos agora entrando aí no Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, né? Esse programa está sendo publicado justamente no dia, ou um dia antes, um dia depois. Agora, no momento em que a gente termina a edição do programa, ele é publicado, mas alusivo também a essa data. Então, queria que a senhora abordasse isso, né? Nessa data, a gente está tendo tantos tipos diferentes de trabalho para executar e para pensar, né, professora? Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço, André, por essa oportunidade que tu me dás de cumprimentar a todos os trabalhadores nesse Dia do Trabalho, nesta festa do trabalhador. Talvez essa seja uma das mais difíceis, um dos dias de trabalho mais difíceis que nós enfrentamos pelo próprio contexto da pandemia. Eu me lembro quando estava no ginásio, eu fazia análise sintática nos sertões de Euclides da Cunha. Então, tem passagens dos sertões que ficaram marcadas. E agora, quando eu estava ouvindo o reitor falar, eu lembrei imediatamente de uma frase onde Euclides da Cunha diz assim: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Pois, nesse Dia do Trabalho, eu quero usar a mesma frase, mas colocando que o brasileiro é, antes de tudo, um forte, né? O brasileiro é extremamente trabalhador e, se nós já vimos com algumas dificuldades sérias em relação ao emprego, hoje, com a pandemia, as coisas estão muito piores. Nós estamos na faixa dos 13 milhões de desempregados, né? Acho que nós vamos superar isso, mas, de fato, isso me mostra que o brasileiro é, antes de tudo, um forte. A pandemia, ela termina fazendo com que a gente se reinvente e a gente reinvente as
possibilidades de trabalho ou como o próprio funcionamento da universidade. Ainda há pouco, o reitor falava da reunião do CEP, que nós tivemos essa semana. Essa reunião foi uma reunião histórica, né? E ela foi uma reunião histórica porque foi a primeira reunião que nós fizemos online, uma reunião oficial com votação e mais. Foi aprovada, então, uma decisão de que nós podemos, sim, fazer reuniões oficiais dos conselhos superiores. O que nós estamos fazendo neste momento? Neste momento, nós estamos, como disse o professor Rui, em compasso com o governo do Estado e com o governo do município. E a nossa ideia, as dificuldades todas nós já colocamos no programa anterior, e a partir das necessidades, tudo aquilo que nós temos que fazer para vencer a pandemia e para podermos retornar ao nosso funcionamento. Eu lembro que um dos aspectos levantados naquela oportunidade foi que, se nós não tivermos a segurança necessária para iniciarmos presencialmente as atividades, nós podemos transformar a própria universidade num foco da doença no Estado, porque nós temos 50 mil alunos, nós temos 6 mil servidores, mais o pessoal da segurança, mais o pessoal terceirizado, e por aí vai. Então, nesse momento, nós formamos uma comissão, e esta comissão vai ter uma função extremamente importante, que é, ao mesmo tempo em que acompanhar aquilo que está acontecendo em termos de pandemia, também tentar adaptar, ou a partir das próprias estratégias usadas pelo Estado, uma modelagem que sirva às expectativas e às necessidades da universidade. Já quero, entretanto, adiantar que nós reiniciaremos as atividades, mas essas atividades terão que ser também atividades acadêmicas à distância. A nossa graduação está praticamente toda ela parada, com algumas disciplinas funcionando em EAD, mas essa comissão também estudará essa possibilidade. Seria a forma de nós retornarmos antes do fim da pandemia. E com isso não perdermos, evidentemente, o semestre. E não perdermos o ano, que traria um prejuízo muito grande para todos, e principalmente um prejuízo muito grande para os alunos, e principalmente para os alunos que são os alunos mais vulneráveis do ponto de vista econômico. Então, é o momento da universidade se repensar, é o momento da universidade descobrir outros caminhos para o seu próprio funcionamento, ao lado dos estudos que vêm sendo realizados em todas as áreas e que tem sido amplamente divulgado, ao lado de tudo aquilo que a universidade vem fazendo em termos de enfrentamento ao coronavírus. Maurício Viegas, pró-reitor de Gestão de Pessoas da universidade, a partir disso aí, até que a professora Jane estava falando, né, tantas coisas que a gente tem que pensar, talvez readaptar a partir de agora. Eu já puxo um pouquinho para o nosso lado dos técnicos também, né, porque não é só na questão das aulas, mas também na questão do trabalho, né. Alguns trabalhos, como algumas atividades, como esta que a gente está fazendo agora, com um pouco de dificuldades às vezes, mas a gente consegue fazer à distância. Outras já é bem mais difícil, outras talvez seja impossível, né? A gente, de novo, né, citando aqui, estamos falando isso em pleno Dia do Trabalhador, né? Quer dizer, os servidores da universidade estão muitos com as atividades
completamente diferentes do que eles estão normalmente, né, Maurício? Então tem muita coisa para a gente pensar em termos de como os servidores podem atuar a partir de agora e também na proteção, evidentemente, dos servidores, né? Aliás, aproveitando aqui para citar um caso que a gente conversava antes de começar a gravação, né? Que tem certos casos, certas atividades que necessariamente, nem que seja pontualmente, vão ter que ser atendidas de forma presencial. Bom, é isso aí. Boa tarde a todos, uma grande satisfação em participar dessa atividade. Quero me associar à manifestação da professora Jane quanto ao Dia do Trabalho e igualmente cumprimentar os servidores docentes e técnicos administrativos da universidade. Trata-se de uma equipe muito qualificada, comprometida e participante das atividades da universidade. Caro André, eu gostaria de registrar inicialmente o que aconteceu no mês de abril, que foi um mês assim que a gente teve mais esse distanciamento o mês inteiro. O que eu gostaria de frisar e de salientar? Bom, a universidade, do ponto de vista administrativo e técnico, vem funcionando normalmente, um normal diferente. Mas o que eu quero dizer com normalmente, todas as atividades vêm sendo supridas. E quando isso, tanto do ponto de vista das unidades acadêmicas, quanto especialmente da administração central. E no que se refere à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, o que nós percebemos? A folha de pagamento, o contra-cheque saiu a tempo e a hora. O que gostaria de frisar também? A nossa preocupação com a vida funcional dos servidores. Todas as progressões e promoções foram realizadas, foram publicadas, foi dado consequência na folha de pagamento. Isso para nós é prioritário. Isto nós conseguimos fazer em grande parte de maneira remota, mas como tu bem frisaste, temos outras atividades que nós precisamos estar presentes. Então, nós temos uma equipe na Pró-Reitoria que está se revezando para que se possa dar atenção, especialmente às situações que vêm pessoas que não têm nenhum vínculo com a universidade, mas precisam ter um contato. Vou falar de uma maneira bem direta, quando se tem que instituir pensão, quando se tem que fazer outros procedimentos dessa natureza para dar atenção. Nós temos muitos servidores aposentados e até pensionistas que não têm como acessar dados do CIAP para questões de imposto de renda e outras questões, o que deixa essas pessoas muito aflitas com a possibilidade de não estarem atendendo às necessidades que precisam. Então, nós temos uma equipe que está tratando desta forma. Por outro viés, lá no Departamento de Atenção à Saúde, nós temos uma equipe que está dando apoio psicológico aos servidores quando precisa, de maneira virtual. Eu queria registrar um agradecimento ao CPD, uma ferramenta que está sendo disponibilizada, o MConf, que tem possibilitado que se trabalhe e se faça reuniões sistemáticas para que se possa, então, atender bem às necessidades da universidade. Igualmente, o pessoal lá da EDURG está fazendo uma série de capacitações à distância, canalizando muito para os docentes, com novas ferramentas para a utilização à distância. Quero frisar também que o pessoal da GERT está trabalhando no sentido de dar apoio e segurança à saúde dos empregados terceirizados. Nós estamos trabalhando para que eles tenham, especialmente aqueles que continuam em atividade, que tenham EPIs e um cuidado muito adequado para que tenham uma proteção nesse momento de Covid-19. Mas André também me instigasse a questão do futuro. Se nós estamos trabalhando, estamos conseguindo dar conta minimamente do que as nossas atividades exigem, nós estamos pensando também no futuro, que um dia nós vamos retornar. E este retorno, esse normal será um novo normal. Né? E, afortunadamente, a universidade, ao longo do tempo, investiu muito, né, em gestão por processo, né, gestão por competências, de sorte que hoje, né, nós temos condições de executar uma série de atividades à distância. E como vai se dar esse retorno, quando ele acontecer? Quando as autoridades, né, nos permitirem que se retorne, mesmo que seja aos poucos. Nós temos que pensar aí em outras necessidades.
nós temos que atender a um novo protocolo sanitário. Os nossos espaços administrativos e técnicos foram concebidos antes desse novo modelo que nós teremos que enfrentar agora, temos que atender por conta dessa pandemia que está nos assolando. Então, como, né, nós temos que ter um novo processo sanitário, né, para que as pessoas possam vir ao trabalho, e esse trabalho forçosamente será misto entre remoto, presencial, né, e semipresencial. Eu quero crer que esse semipresencial e presencial ele deverá ser em forma de rodízio, e não rodízio de turno, mas sim de dias, para que as pessoas não circulem no mesmo dia. Nós teremos que ter protocolos de segurança, né, para que essas pessoas possam vir, e o protocolo de segurança das atividades que nós desenvolvemos. Nós teremos que implementar ainda mais um apoio psicológico e atenção aos servidores nesse período, que, pelo que se percebe, todos nós estamos muito impactados com o que está acontecendo, não somente com as questões de privação, de movimentação da família, mas nosso próprio, com a preocupação que nós temos também com os servidores, e nós também teremos uma atenção muito especial à capacitação à distância, para que cada vez mais a gente busque ferramentas, aprimore as ferramentas que nós dispomos, para que cada vez mais a universidade seja a universidade de qualidade que é a nossa e que nós todos temos muita satisfação por isso. Maurício, e eu tinha mencionado também antes, né, que a gente conversou antes de começar a gravar, de um desses casos em que não adianta, o serviço tem que ser feito presencialmente, que vocês atenderam, inclusive, lá na própria Progesp, acredito que era uma entrega de algum documento, né, alguma coisa assim. Hoje, pela manhã, houve uma guisa de exemplo, né, um servidor aposentado com 90 anos precisava de um documento para encaminhar questões lá da sua vida funcional, né? E nós, enfim, atendemos e conseguimos buscar lá no CIAP, que ele precisava de alguns documentos do CIAP, como, enfim, fichas financeiras, e conseguimos atender, né, no momento que o servidor se dirigiu à universidade, à reitoria. Isso é um exemplo de que a gente tem, de alguma sorte, estar com alguma equipe em trabalho, porque nós tem situações que nós temos que dar atendimento. Não é razoável com uma pessoa de 90 anos que se dirigiu à universidade, que precisava de um documento que para ele era muito importante, ter que retornar de novo. Então, a gente tem que, né, ter uma contingência, uma possibilidade de atendimento a essas demandas. Professor Rui, a gente está aí em pleno dia do trabalhador, dia do trabalho, né, e falando em trabalho, todo mundo aqui estava falando em como está tendo trabalho, vai ter trabalho. Aliás, acho que, de maneira geral, as pessoas têm dito, né, muitas pessoas têm dito que estão trabalhando mais. Estão trabalhando mais mesmo, às vezes mesmo estando em casa, ou talvez até por isso, né, a gente não tem muito parâmetro, acaba fazendo mais atividades profissionais até, além daquelas atividades, né, de família, da casa mesmo. E um pouco desse trabalho a mais que nós vamos ter agora nesse mês, professor Rui, é essa modelagem aí que a professora Jane mencionou, né, de como se dará, porque evidentemente que vai acontecer o dia ou digamos um período aí de transição em que nós vamos ter que ir voltando às atividades, embora agora isso seja absolutamente contraindicado pelas autoridades, e a URGS vai respeitar durante esse mês ainda, né, pelo menos, de se voltar presencialmente com todas as atividades. Mas se terá mais trabalho ainda nesse mês do trabalho, né, porque a universidade também está participando desta modelagem, desse planejamento aí de como poderia se dar isso tudo, né, que a professora Jane e o Maurício estavam falando. Pois então, exatamente isso. O mês de maio, ele será um mês onde nós continuaremos a trabalhar, e trabalhar muito, em várias frentes. Temos essa nossa frente de cooperação junto à sociedade no enfrentamento do coronavírus, seja com inovação, tecnologia, seja com atividades sociais, de assistência social, extensionistas, atividades culturais, enfim, tudo aquilo que a gente já vem fazendo, e vem fazendo, como tu bem disseste, com uma dedicação muito grande.
Mas nós também temos, nesse mês de maio, esta nova obrigação, que é de, em linha com o que o governo do Estado está propondo, o chamado afastamento controlado, né, que nós tenhamos a possibilidade de fazer uma projeção ou projeções de como, num futuro que a gente ainda não sabe qual é, nós vamos voltar às atividades de ensino. É evidente que isso vai se dar naquilo que o Maurício chamou, então todos nós reconhecemos, né, de um novo normal. Né? A gente usava como argumento para ficar 2, 3 meses parado o fato que a universidade já teve experiências como essa durante as greves. Só que essa situação agora é diferente, a gente se deu conta disso. Nas greves, as greves acabavam e todos voltavam para a universidade. Aqui, nesse momento, nós não temos essa certeza, porque a gente não tem ou não vislumbra, num futuro imediato, o desaparecimento do vírus, ou a sua remissão, ou a nossa capacidade de autodefesa. Portanto, nós imaginamos que esse novo normal vai exigir que a gente tenha estratégias de retomada das nossas atividades em diferentes planos, em diferentes cenários. E por isso mesmo, ao longo desse mês, nós vamos estar trabalhando juntamente com a comunidade na construção desses modelos. Modelos esses que estarão baseados não só em como o vírus está agindo na nossa sociedade, como nós estamos reagindo, como a nossa capacidade hospitalar está dando, de tal forma que a gente tenha modelos que possam se adaptar às diferentes realidades e, com isso, colocar perspectivas, né, para toda a comunidade da universidade de volta ao trabalho, de volta às atividades, de volta principalmente às atividades de ensino. Isso certamente vai nos colocar desafios que nós não tínhamos antes, por exemplo, o desafio de usar tecnologias de ensino à distância, tecnologias de informação, que sejam possíveis para que a gente possa manter a qualidade do nosso ensino, né, e, ao mesmo tempo, dar sequência para as vidas, né, dos nossos estudantes, né, dentro de uma perspectiva de que, com isso, a universidade vai funcionar. Não somos os únicos, todas as universidades federais estão empenhadas nessa situação, vamos trocar ideias também com eles e esperamos que, ao longo desse mês de maio, a gente tenha, então, ou vislumbre essas possibilidades de, em consonância com o que o Estado e o município estão propondo para os diferentes segmentos da sociedade, inclusive as universidades, nós possamos agir e propor e voltar às nossas atividades. É muito importante que a gente entenda que isso é feito não isoladamente, isso é feito juntamente com os demais segmentos da sociedade e que é feito exatamente buscando, né, respeitar as vidas das pessoas, mas também respeitar os anseios das pessoas no que se refere à sua formação, à pesquisa e à extensão. E com isso, eu tenho certeza, André, que ao se comemorar agora o Dia do Trabalho, o Dia Trabalhador, né, nós estamos aqui mostrando que a gente está trabalhando. Eu não sei quão cheia está a geladeira de cada um, né, mas eu tenho certeza que as nossas vidas estão cheias de trabalho, e o trabalho que é o mais importante daquilo que faz essa universidade ser a melhor universidade do Brasil, a melhor universidade federal do Brasil. Então, acho que esse é um momento para nós fundamental, né? E eu agradeço a toda a comunidade. Tivemos Consum, tivemos CEP, tivemos reunião com a administração, tivemos reuniões com os diretores, e ali se percebe que estamos todos irmanados, né? Todos juntos, né? Para enfrentar essa grande crise desse século, né? E nós vamos superá-las juntos também. Obrigado, professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade, professora Jane Fraga Tutican, vice-reitora, também ao colega Maurício Viegas da Silva, pró-reitor de Gestão de Pessoas da universidade. Agradeço ao colega Luiz Daniel Dinarte, intérprete e tradutor do Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade,
inclusive um elogio aos colegas do Incluir, né, que estão nos ajudando nessas transmissões com poucas condições, às vezes, né, menos condições do que a gente teria normalmente na universidade. Lembrando também que o programa conta com o apoio, além do Incluir, das estruturas da Rádio da Universidade, da URGS TV e da Secretaria de Comunicação da Universidade. Este programa teve produção e apresentação de André Grassi e na captação e edição de imagens, o colega da URGS TV, Francisco Milanês. Até o próximo programa.